Sul, eu sou a Angel e vamos seguir então com a nossa série Jogando The Sims 1 pela primeira vez. Antes de tudo, lembrando sempre, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo para chegar a mais pessoas. Quando puderem, venham conhecer a minha loja física, fica na rua Florianópolis, número 289, no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara do Oeste. E não deixe também de conhecer o meu canal Loucamente K-Popper, focado aí em K-Pop. Inclusive, essa voz maravilhosa aqui foi por conta do show do Stray Kids que a gente foi no sábado, né? O vlog já está no ar, então se você ainda não foi ver, vai ver. Gente, eu tô hoje gravando assim no encaixe, sabe? Porque eu tô bem ocupada essa semana. Então esse vídeo provavelmente ele vai ficar bem mais curto do que a média. E para não forçar também tanto a voz, especialmente porque essa é a segunda vez que eu tô gravando. Eu já fiz a gravação do áudio e eu perdi o arquivo, deu erro, né? Então eu tô tendo que gravar aqui por cima das cenas. E eu vou só fazer uma forma bem resumidinha, eu não sei quanto tempo vai ter esse episódio, mas vai ser bem curtinho, né? Pra não forçar essa garganta de novo, né? Porque eu já gravei uma vez, como eu disse. E eu tava comentando na gravação anterior que provavelmente esse vai ser o último episódio de The Sims 1, porque como eu disse no primeiro episódio, não era nem para ser uma série, né? Eu tava simplesmente fuçando ali, jogando uma primeira vez, só para ver como que seria, e aí acabou gerando um segundo episódio, porque eu me empolguei, né? E eu falei, eu vou jogando até onde eu tiver afim, eu falei comigo mesma, no caso, né? Até onde eu tiver afim de jogar, eu vou jogando. E para ir testando essas funções, no último episódio a gente até começou a testar a questão da fama, né? Eu cheguei a descobrir onde que é lá o estúdio, né? Eu vou mostrando para vocês aí ao longo do episódio. Mas eu tô querendo trazer outras coisas pro canal, né? Tem outros The Sims que eu sou mais apegada. Tem o The Sims 2, tem o Castaway, tem o Medieval, né? Que são outros que eu gosto muito, assim, então entre os meus favoritos. O 3 eu não vou conseguir trazer, pelo menos não até onde eu tenho previsão, porque como eu disse no primeiro, eu comentei, eu tinha o 3, mas eu não tô conseguindo instalar de jeito nenhum. Eu tenho tanto uma versão completa em segunda mão, aquela versão completa alternativa, né, que a gente, na época do CD ainda, eu tenho tanta versão completa alternativa quanto eu tenho também, eu cheguei a pegar pela IA, né, pela IA, tô no hábito do inglês, eu cheguei a pegar pela EA Play, só que o da EA Play não roda, eu não sei o que acontece, já teve um monte de atualização, ele simplesmente não roda no meu notebook, né, então... E pelo CD, quando eu tentei instalar antes, eu conseguia, mas eu não sei se queimou alguma coisa, algum arquivo foi perdido, de repente estava com a pasta aberta, eu apaguei sem querer, que os CDs não instalam mais, né? Fica dando erro falando que está faltando o elemento. Então, pelo menos por hora, né, eu estou meio que sem o 3, né? Então não tenho como instalar. E o que eu tenho no EA não roda no meu computador. Enquanto eles não arrumarem isso, ou enquanto eu não mudar de computador, eu não vou conseguir instalar. Aqui nesse momento eu estou indo para o estúdio tal para poder cumprir essa questão aí da fama dela, né? Eu estou aqui falando enquanto a cena está rodando para vocês. Nesse momento eu estava fazendo isso, né? Inclusive deu essa parada, eu vou até avançar aqui na cena, porque deu essa parada porque eu estava falando com vocês. Então a partir daí eu fui lá para o estúdio tal para poder usar lá o estúdio fotográfico, né? Chegando então aqui, gente, eu fui pro andar de cima, né, como vocês podem ver, e fui colocando aí as funções para ela. Até então eu não sabia como funcionava, então eu fui jogando tudo, né, e pelo grau de estrela ela chegou até a ser criticada, ela estava com bastante necessidade de diversão nesse momento. E como o grau de estrela dela é baixo, ele criticou, falou que ela não era modelo suficiente, que no máximo ela poderia fazer um anúncio impresso, que foi a partir daí que eu comecei a testar essa função. Logo depois dessa cena, eu fui cuidando aí da necessidade dela de diversão também, né? E deu um erro, eu não aguentei essa hora. Essa hora eu falei que ela não pode fazer foto assim, ainda mais nos dias de hoje. Ah lá, o que eu falei, né? Precisa de 2 estrelas. Que não ia dar certo, né? Esse tipo de pose, especialmente na era da internet, né? Aí, nesse momento, deu um erro no jogo, eu tive que sair e entrar de novo. Aí, no off, eu fiz todo esse processo de novo e segui com vocês a partir daí.
Nesse ponto da gravação, gente, eu já tinha refeito ali a questão das fotos, né? No off, porque tinha dado erro, eu tive que fazer de novo. E eu tava cuidando das necessidades dela. Coloquei ela para dormir, coloquei ela também para conversar um pouco com uma amiga, né? E depois que eu cuidei de todas as necessidades dela, eu fui até o estúdio tal de novo para poder tentar outra coisa. Aqui eu estava comentando que eu estava na dúvida, que eu não sabia se ela tinha que fazer as coisas nesse aparelho ou se ela tinha que avançar a estrela para então poder ir para esse aparelho, que eu estava nessa dúvida, que eu não tinha entendido, inclusive continuo não entendendo, né? Se alguém puder me ajudar aí com isso. Mas enfim, eu coloquei ela para dormir, cuidei aí de tudo. Ah, é o gato, agora que eu tô vendo que ele voltou aqui. Eu tinha até comentado sobre a questão dos animais, né? Eu comentei durante a gravação que eu descobri como que se faz a questão da adoção, né? E eu tinha falado que tem que fazer amizade com o animal para subir o suficiente para você adotar e tal. E eu falei, mas assim, não estava compensando para mim, porque eu estava ficando muito tempo só fazendo carinho. Isso tinha subido muito pouco a amizade e os animais depois não voltavam. Mas essa foi a primeira vez que eu vi que o gato estava ali, né? Agora que eu tô revendo aqui a gravação, que eu vi que o gato estava ali. Enfim, eu sei que se você fizer bastante amizade com eles, não tem como você adotar pelo telefone. Você tem que fazer bastante amizade com o animal que vai no seu lote, ao ponto de, acho que deve liberar a função, né? Eu tô aqui cuidando das necessidades dela e a partir daí também eu vou voltar lá pra gente poder testar outras habilidades, que eu tava querendo fazer uns testes aí com vocês. Como eu disse, hoje, eu não sei se eu cheguei a comentar agora nesse áudio, mas eu comentei no outro. Essa semana quase que eu não gravei, tá? Porque quase que eu não gravei esse episódio do 1. Inclusive eu tô gravando hoje, quarta-feira, no dia de soltar. Não sei nem se vai sair às 2 horas em ponto, né? Porque eu vou ter que editar ainda. Porque eu tô bem sem tempo. Eu fiquei 2 dias inteiros só na edição do vlog, né? Foi um vlog muito grande, de quase 1h30. E me cansou bastante. Eu ainda tenho mais 2 outras edições para fazer, fora a gravação do episódio de sexta, né? E tudo isso com a loja, tudo. Quase que eu não gravei essa semana. Mas como eu tô querendo, como eu disse, finalizar essa questão do 1, né? Eu falei, deixa eu fazer mais esse episódio só para eu realmente dar esse tchau, né? Dar essa conversa com o pessoal que está acompanhando, para simplesmente não sumir, porque eu pessoalmente eu tenho muitos canais que eu acompanho que envolvem The Sims e eu já percebi que toda vez que sai dos The Sims mais comuns assim, tudo que é muito diferente de The Sims, a pessoa às vezes faz um vídeo, faz 2 vídeos, especialmente quando é o Medieval. O Medieval me pega, eu não pego isso, porque eu adoro, eu arrisco dizer. Eu não sei se é o meu The Sims favorito, mas assim, tá entre ele, né, e o 4. Eu gosto tanto quanto eu gosto do 4, né? E toda vez que a pessoa começa a fazer uma gameplay de Medieval, às vezes ela faz alguns episódios, eu tô lá toda empolgada acompanhando, ela faz um e simplesmente não volta mais, né? E não tem um encerramento, não tem nada. Eu fico, e aí, né? Vai seguir, não vai? Eu não gosto de causar esse tipo de sensação nas pessoas. Então é por isso que eu, mesmo que esse vídeo não vai ficar assim tão legal, né? Porque já ia ser mais curto, tudo ainda para ajudar. Eu perdi o áudio original onde eu tava falando junto com o jogo, agora estou falando por cima. Então vai estar meio esquisito, mas pelo menos eu gostaria de dar, né, esse fecho, né, esse encerramento para eu poder seguir em frente. Mas assim, ficando claro que eu gostei muito do 1, né, no geral. É só essas questões mesmo, porque eu quero jogar outros, né, eu não quero ficar só no 1. Como eu disse, eu não quero estender, eu quero que seja uma coisa, um vídeo extra especial, né? Pelo menos inicialmente essa é a minha proposta. E a partir do 1 nem era para seguir, né? Era para ser só aquele episódio e eu me empolguei e acabou estendendo. Mas eu pretendo assim, depois que eu já tiver mais treinada no 1, para poder voltar e realmente talvez aí fazer uma série mais focada, né? Sem tanto essa sensação de não sei jogar, né? Porque é esquisito para mim não saber jogar The Sims, né? Nesse momento eu tô fazendo ela cantar, né, que eu descobri essa função aí mexendo nesse palco. Eu não lembro se eu já tinha ido nesse lote, mas aí ele fala que eu preciso trabalhar mais o seu canto. Eu preciso trabalhar mais o meu canto, que tem que subir a criatividade. Eu até pensei, será que eu tenho que colocar um cavalete, né, para poder subir a criatividade, para melhorar o canto? E foi aí que eu fui me dando conta que os aparelhos eles têm níveis de estrelas. Isso não tem no 4, normalmente, né? Eu tô acostumada com o ritmo do 4,
onde se aquele objeto tem a ver com aquela habilidade, independente do seu nível, você consegue usar normalmente. E aí não, você tem que usar de acordo com o nível que você está, né? O que é um ponto positivo, é bem legal. É uma coisa que te faz aí ir descobrindo as coisas, que é diferente do que eu estou acostumado, né? E aí eu fui fazer ela interagir, essa moça começou a empurrar ela de graça, eu tentei revidar, tentei fazer uma interação aí para revidar, mas não foi, né? Não habilitava. E ela tava precisando de social, então teve um outro menino, vai ter um momento que vai aparecer um outro menino aí, que eu começo a conversar com ele, foi aí que a conversa deu uma desenvolvida, né? E como eu disse, vamos ver o que virá. E eu estava aproveitando esse espacinho para poder fazer ela experimentar os objetos que tinha em volta também, e também para aumentar a diversão, né? Nesse momento em específico que eu puxei a câmera, eu notei que tinha um palco ali no canto, né? Falei, será que esse habilita alguma outra função? E eu vi que liberou entreter, que é algo que ela já tinha feito. Falei, deixa eu testar aqui novamente a minha teoria, se eu tenho que continuar entretendo para subir a estrela, para então jogar lá no estúdio de foto, ou se não interfere, como que é, né? Aí eu coloquei ela para entreter. O pessoal estava me assistindo e, como vocês podem ver, vai começar a subir estrela através desse aparelho. Tá vendo? Vai aparecer, quer ver? Aí, coisa que eu não percebi, pelo menos, acontecendo. Eu não tenho memória tão certa nesse momento, mas eu não lembro de ter acontecido no outro palco que a gente estava fazendo entretenimento. Aconteceu no começo, depois que ela subiu a meia estrela, parou de ver, pelo menos eu não vi mais aparecer a estrela, né? Eu posso estar falando groselha, mas eu não lembro, né? Aí que eu pensei, será que eu tenho que fazer a mesma coisa, só que em palcos de lotes diferentes para poder contabilizar essa estrela? Porque aí tava contando, tá vendo? Só que na hora que eu fui ver a estrela daqui a pouco, que eu vou ver as estrelas, eu ainda tô com meia estrela. Então, eu falo, tá vendo? Eu tô meio perdida, eu não sei o que fazer. Porque tudo que eu tô seguindo as minhas intuições, nenhum tá dando grandes resultados, né? E aí, ó, foi a hora que eu olhei, continua. Aí eu fiquei na mesma dúvida: eu tenho que ir lá no estúdio e subir, ficar fazendo lá até subir, ou eu tenho que subir para ir no estúdio, sabe? Aí nessa hora ela já estava com as necessidades baixas de novo e eu voltei para casa. Bom, gente, foi isso. Como eu disse, esse episódio ele ia ficar bem mais curto que a média, né? Eu tô precisando poupar minha garganta. Hoje que a minha voz tá mais alta, né? E eu já tinha gravado todo o áudio antes, acabou perdendo, e agora eu tô forçando mais, então eu vou ter que parar realmente por aí. Mas a partir daqui foi onde eu encerrei de qualquer forma, né? Já só fui fazendo aí uns comentários finais com vocês, enquanto ela dormia. E eu vou ver o que eu vou fazer. Eu não sei ainda se eu vou seguir com ou se eu já vou partir para outra coisa, né? Tô pensando ainda, tô nesse processo de pensar. Olha lá, ó, tô saindo. E como eu disse, gente, eu tô aí nesse processo de pensar, tô aqui. Tô aí nesse processo de pensar no que eu vou fazer, né? A voz tá desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Mesmo ele tendo ficado aí mais atrapalhado, eu tentei pelo menos ter aí um fecho, né? Um encerramento, se for o caso de ser o último. Muito obrigada por assistirem até aqui e que venham aí os próximos episódios ou jogos diferentes, não sei, né? Eu tô me resolvendo ainda. Muito obrigada sempre pelo apoio e até lá. Dag, dag.